Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio número 28, que comemora uma data muito especial para os católicos, né? A gente fez um episódio especial de Dia de Nossa Senhora e hoje a gente vai bater um papo sobre o catolicismo e sobre essa adoração que temos aqui, né, por Nossa Senhora. Eu sou a Priscila, sou a esposa do Diego, que está aqui nos bastidores comigo. Estamos tocando essas temporadas já na terceira, com muito assunto de fotografia, empreendedorismo feminino, com muita maternidade, infância, tudo que você precisa para ficar mais ligado aqui no nosso mundo da fotografia, no nosso mundo aqui do Estúdio Rossines. Essa temporada é oferecida pelo Grupo JM, que é uma rede de lojas de material de construção com 4 lojas aqui em Suzano. E eles têm uma linha de crédito própria, que é feita tudo diretamente na loja. Bem fácil. Para aposentados, pensionistas e funcionários públicos tem crédito pré-aprovado e também tem o cartão de crédito da loja, onde parcela em até 36 vezes sem entrada e até 45 dias para pagar a primeira parcela. Do básico ao acabamento você encontra lá no Grupo JM e aqui no GC você tem acesso ao WhatsApp dos consultores e às unidades aqui em Suzano. Vamos lá apresentar a nossa convidada, que é uma convidada muito especial para mim, para nós todos aqui, porque inclusive já trabalhou com a gente por alguns anos, em um momento tão distante, né? Mas hoje ela tem 32 anos, é bacharel em turismo, técnica em rádio e TV, missionária da comunidade Canção Nova há 10 anos, católica de berço e acredita do renascimento do ser através da crença e do poder de Deus. E ela vem bater esse papo sobre catolicismo com a gente. Seja bem-vinda, Daniele Santos. A Dani. Conhecida como a Dani, né? Aqui é a Daninha. Né? A Danizinha, Daninha. E por aí vai, né? Mas que alegria estar aqui com você, primeiramente, né? Que foi minha mestra na área da fotografia em tanto tempo, né? Aqui eu sou muito grata ao Estúdio Rossines, porque me profissionalizou em muitas coisas e depois, vindo da minha missão posterior, eu fui entendendo por que Deus me trouxe para cá. E por que eu tive que aprender tantas coisas antes, né, da minha vida missionária começar. Então é uma alegria estar com você, estar com as pessoas que nos acompanham, estar com a dona Ângela aqui, com o Diego, que são pessoas que me conhecem de berço também ali, né? Sim. E é legal ela falar isso, porque assim, primeiro ela negou muito essa questão da comunicação, né? Porque Foi. eu sou a formada em comunicação aqui da casa e ela fazia turismo, né? Porque não, essa vida não é para mim. Mas olha só Exato. onde o mundo, onde Deus te levou. Uma comunidade que trabalha com os meios de comunicação. E hoje ela é câmera, ela é cabo-man, ela faz corte de edição, faz tudo Faço que tudo. envolve o meu mundo, da minha Exatamente. faculdade, agora ela atua. É Eu isso. passo longe do turismo hoje. Não, mas tudo tem um porquê nessa vida e Exato. você tá aqui com a gente, né? Desde o Sim. início parecia algo só para sim. naquele momento, né? Na adolescência precisava de um dinheiro, né, gente? Exatamente, eu era jovenzinha. É. Eu entrei aqui com 18? Foi 18? Sei lá, 19 mas anos. era super jovem. Eu era Hoje jovem você é naquela- jovem, né? Naquela época eu era jovem, É. hoje eu sou jovem. Hoje você é jovem, com algumas dores, um Dorflex agindo ali, mas Não, ainda inclusive hoje, continua né? jovem. Ainda continua jovem. Então, nosso papo hoje vai ser bem descontraído, mas sobre o catolicismo, que é um Sim. assunto muito sério E que eu amo, né? e que ama, e que para Dani, assim, desde cedo, né? Sim. Desde berço é um assunto que ela acompanha. E eu quis trazer isso com a figura de uma pessoa que vive, né, o Uhum. catolicismo, mas não de um padre ou de alguém de fato ali da organização, porque eu queria trazer para você justamente essa visão de fora, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Não daquela organização, mas de quem vive a missão, de quem vive o catolicismo, de um lado da doação, de Uhum. servir, né? Por isso Sim. o convite da Dani, que é uma pessoa que a gente sabe que de fato vive esse Sim, servir a sim. Deus há muitos anos É. e vai poder trazer para vocês um pouquinho da visão do catolicismo, na visão dela. E a primeira pergunta é essa: o que é o catolicismo? Mas não lá digitar no Google. O que é o catolicismo? O que é o catolicismo para Dani? Olha, o catolicismo para mim sempre foi uma construção do meu ser, né? É onde eu existo, é onde eu sou eu, né? Ali eu posso ser a Dani como ela é, como pessoa, né? Humana, mas também como uma pessoa que vive uma experiência de fé. Porque a fé é essa integração do humano com o ser divino, né? Não que eu seja divina, mas que eu tenho uma alma que aspira a algo além de mim, que é o céu, que é Deus.
Então, o catolicismo, para mim, é essa construção, esse complemento na minha vida, esse sentido de vida, né? Mais do que uma simples religião, é onde eu sou eu, onde eu existo, onde a Dani é a Dani em plenitude, assim. Então, foi aonde a fé, ela me complementa, a fé, ela me faz descobrir ainda mais de mim mesma, né? Então, o catolicismo, para mim, é isso. É É a onde eu sua existo. ligação com a fonte. Exatamente. Ela é a fonte para mim, né? Cristo é ali que a gente vive a experiência no ser católico, Uhum. que é o nosso fundador, né, da Igreja Católica, aquele que é o Filho de Deus que construiu ali a Igreja, primeiramente ali com os apóstolos, com os discípulos, e posteriormente veio toda essa instituição, né? Então, ele é a fonte. E eu sempre preciso estar ligada à fonte, porque Sim. senão a Dani vai dar uma água que não é muito limpa ainda, mas ele vai passando pela Dani, o catolicismo passa pela Dani para justamente ela poder levar algo melhor para o povo. E eu acredito que essa ligação com a fonte, todos nós e cada um que está nos assistindo aqui, independente de ser no catolicismo ou não, ela é necessária Sim, e cada um tem a sua forma de se ligar com a fonte. Eu acho que exatamente. desde que você tenha essa ligação com algo superior, que você acredita que é a fonte de tudo que você está vivendo, que Todo te ser guia. humano ele tem sede de algo. Sim, Todo ser humano tem sede de ser e também de receber. Então, para o católico, a maior fonte de todas as fontes é o Cristo, sim. né? E a gente também, a religião, ela te ajuda a ser nesse mundo, a ser o rosto de alguém nesse mundo. Para mim, é ser o rosto de Cristo, né? Então, é natural do ser humano ter essa sede de fonte. Claro, né? Hoje, cada um ali vai buscando o seu sentido e tudo mais. Para mim, é o catolicismo, né? Onde eu tenho essa fonte primária, assim, essa fonte limpa, mais pura, que eu fui encontrando sentido, né? Que eu fui encontrando sabor ali. Sim. Você é católica desde berço, né? Como a gente fala, Maria José está assistindo com certeza Ah, que provavelmente. não vai nos deixar mentir. Minha mãe é minha maior fã. A primeira, com certeza, o primeiro comentário desse chat tá lá, Maria Que José. linda. Ah, mãe, Ai, obrigada. minha filha, que linda. E ela, de fato, foi quem te incentivou, né, desde pequena, Sim, trouxe sim. essa fé católica para dentro da sua Sim. casa e te mostrou o caminho inicial ali de fazer seguir. Sim, sim. Foi uma experiência, primeiramente, assim, de berço, no sentido, meus pais buscaram um batismo para mim ainda criança. Uhum. Eu tive aquela, você vai fazer catequese, você vai fazer crisma, né? Você vai fazer, né? Mas com o tempo, passou, assim, daquela obrigação, né? Porque, tem que fazer, né? Você tem que receber a comunhão, tem que receber o crisma. E passou a ser algo de gosto, porque eu sempre tive uma inclinação para a igreja. Eu sempre tive uma inclinação para a fé. E isso era do meu ser, né? Tanto que, assim, hoje, minha família é uma família onde existe uma fé católica, mas não é praticante. A mais praticante ali sou eu. Porque já era uma inclinação de mim mesma, né? Então, eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, posteriormente eu fui trabalhando ali no serviço do altar como coroinha, depois, né, fiquei até Eu lembro dessa época Você de lembra você de dessa época? coroinha. Ah, então. Era fofa. A gente começou a exposição. Eu fui dos 15 aos 22 servindo no altar. Chegou um tempo, eu falei, padre, eu preciso sair, porque senão os novos coroinhas já estão me chamando de tia no altar. Não, pelo amor de Deus. Ele, tá bom, Padre Francisco, que Deus o tenha. Falou assim, tá bom, filha, mas você vai cuidar deles, então. Ainda fiquei um tempo ali. Mas depois eu fui conhecendo também o trabalho com a juventude. Foi aí que eu também fui vendo que Deus tinha algo diferente para mim, né? Que eu fui me identificando que, assim, eu tinha praticamente quase tudo. Eu tinha uma vida profissional aqui, eu tinha um estudo, que na época eu fazia faculdade, mas no meu interior havia um movimento de fé diferente. Então foi aí que eu fui dando passos para essa descoberta. E aí eu caí dentro da Canção Nova.
Calma. Mas houve um caminho aí. Antes da Canção Nova, dentro da igreja mesmo ali, você participou de coroinha e mais alguma atividade Fiz, a gente, específica? aqui na nossa região, aqui da nossa diocese de Mogi das Cruzes, eu pertencia, né? Pertenço à cidade de É Poá. que agora ela é meio cigana. Do mundo todo, né? Do mundo todo. Então, ali na nossa paróquia, nós tínhamos um trabalho com os jovens chamado Eu e Deus, um retiro chamado Eu e Deus. E foi eu considero esse retiro pontapé inicial, assim, porque eu tinha uma vivência com a fé, mas eu não tinha uma experiência com Cristo. Nesse retiro, eu considero o que o meu pai fundador falava, de um encontro pessoal com Deus. Porque antes é aquela coisa de cumprir tabela. Eu preciso ir à missa, eu preciso ser uma boa cristã, eu preciso servir ao altar. Eu amava tudo aquilo. Mas ainda faltava aquela experiência de que não é precisar. Eu sou isso. Né? Então, quando eu tive esse encontro pessoal com Deus, com Jesus, nesse retiro, aí tudo foi se clareando realmente. Não é o precisar. Eu sou isso aqui. Se a Dani não tiver isso aqui, a Dani não é ela completa. Então, foi essa experiência que eu fiz nesse retiro Eu e Deus. E era um retiro que a gente promovia muito aqui na diocese, na nossa, ali na paróquia, em Calmoviana, né? Isso não aconteceu no primeiro, então. Não, eu já estava quase eu acho que quando eu fiz o retiro, estava na 10ª edição. Aí depois eu entrei para a equipe do retiro, a gente fez uns 2, 3, depois cada um foi uma diáspora, né? Os meninos foram para o seminário, porque olha que coisa boa. A partir de uma experiência de fé ali nesse retiro, nasceram muitas vocações. Hoje já são 4 padres, 4 pessoas de vida consagrada como eu, os casais ali, né, vivendo sua vida cristã, como um casal comum, tendo seus filhos, educando na fé. Então foi um retiro, foi um movimento ali na nossa igreja, na região na cidade de Poá, que deu muitos frutos. E eu sou um desses frutos, né? Então, a partir de uma experiência de fé, de pessoas que não foram só porque precisavam fazer, mas porque fizeram uma experiência com esse Deus e que ali foram encontrando um sentido para suas vidas, Sim. suas vocações. Quando a gente fez o encontro de casais com Cristo agora, a gente fez agora esse ano, no meio do ano, tinha muitos relatos, né, muitos testemunhos que vêm de casais trazendo, e muitos falam assim, não, eu ouvi as pessoas falarem, não, mas aí Deus falou comigo. Foi. E aí a gente ficava assim, a gente, pera, Como é que Deus fala com a gente? Porque eu nunca ouvi isso. Ele desce aqui na frente? Não. É sobre essa experiência que você fala de viver isso, né? Porque como ele falou com você, muita gente fica assim, mas como Deus fala com alguém, né? Como que é? Porque eu não consigo essa ligação, não funciona. Meu WhatsApp com ele não dá Não tá certo. chegando. Quando chega, né? Só B.O. E aí, quando acontece, e aí vem os testemunhos das pessoas que tiveram essa comunicação, vamos dizer, acertada, né? Bateu ali certa comunicação. Sim. Traz uma revelação muito grande, uma mudança, né, dentro de si muito grande. E isso foi o seu chamado? É dessa forma que a gente pode interpretar o seu chamado para a missão? É aí que vem esse chamado? É aí que veio. Porque até então era aquela coisa de encontrar um espaço onde eu me realizava assim no fazer. Né? Eu amava servir o altar. Para mim era uma realização muito grande. Eu amava estar na Santa Missa ainda como eu amo. Mas quando eu fiz essa experiência, foi algo que tocou no mais íntimo de mim, de ser. Eu falava assim, eu quero trabalhar para Deus. Mas eu quero ser de Deus de forma assim. Eu quero levantar e eu quero dormir pensando na minha vida com Deus. Essa experiência assim, mais íntima. É um movimento interior que não dá para colocar muito em palavras, mas te movimenta. Te lança para algo que Deus tem além daquilo que você imagina como uma vida comum, né? Porque, como todo jovem, eu queria estudar, queria casar, ainda como quero. A gente pode fazer uma propaganda? Não, pelo amor de Deus. Que o podcast às vezes tem um alcance. Não. Talvez se você quiser aproveitar esse espaço na mensagem final, talvez. No WhatsApp, né? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, brincadeira, volta viu, gente? chamando. Então, assim... É uma piada interna, gente. Então, assim,
é uma experiência que te movimenta de alguma forma a dar uma resposta. Uhum. Quando você faz uma experiência com Deus, essa experiência, ela te leva a uma resposta, né? Seja para uma vida mais ativa na sua paróquia, seja para uma conversão concreta na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe. O relacionamento, esse contato com Deus se desinstala o ser humano a dar uma resposta. E aí, só que a resposta, tipo assim, não vem assim, olha, você tem que ser missionária. É isso que eu ia perguntar agora. Não. Porque quando você comunica com ele, que o WhatsApp dá o azulzinho. Deu ok. Deu ok. Ele falou pra você assim, Dani, você tem que ser uma missionária e dar Não, canção nova? É não. muito direto? Não é direto, é uma descoberta. É aí que também entra um outro passo da fé, que Deus é um Deus que vem ao seu encontro e é o ser humano também que vai ao encontro de Deus. Porque eu tive que também ir seguindo as inspirações que ele colocava no meu caminho, né? Claro, ele não foi tão claro, tão óbvio, mas eu fui entendendo em alguns acontecimentos que eu tinha algo assim dentro da igreja para mim. Primeiro eu fui fazer caminho, eu falei assim, será que eu vou ser irmã? Mas eu não queria ser irmã. Eu falei, Jesus, eu quero Afinal, casar. ela queria casar e a gente vai deixar os contatos no Não, final para do com isso. episódio. Eu queria, ao mesmo tempo que eu queria dar minha vida para Deus, mas eu não sabia onde, eu não sabia como. Então, aí eu fiz um retiro, né? Aquele jovem tem aquela sede de descoberta, fui fazer um retiro vocacional da diocese. E lá, várias irmãs, né, dando testemunho, falando da vida com Deus, da experiência com Deus. Eu falei assim, eu acho que é isso. Fui, fiz minha inscrição, fiz um caminho com as irmãs ali de Mogi. Só que assim, deu 2 meses de caminho, eu falei assim, não é isso. Primeiro que eu não me via de hábito. Né? E segundo, que a missão ali delas não me preenchia de forma assim, não é isso. Mas fui caminhando, fui vendo minha fé, fui estudando normalmente, fui vivendo minha fé, indo na missa, mas nesse intuito, nesse caminho de oração, de descoberta. Então, até que eu conheci a Canção Nova. Que eu conheci a Canção Nova através de uma pregação do Padre Léo, chamada Buscai as Coisas do Alto. Né? Um amigo meu que já fazia caminho com a comunidade me enviou a pregação para eu assistir. No final, eu ouvi a voz do Padre Jonas, aquele negócio virou um burbulho dentro de mim. Desculpa aí, bati aqui. Um fogo dentro de mim, assim. Eu falei assim, quando eu ouvi a voz do padre, eu falei assim, gente, que padre é esse? Né? Fui fuçar a vida do Padre Jonas. E aí eu conheci a comunidade Canção Nova. Aí eu fui acompanhando assim, o trabalho que eles faziam com jovens, né? O Revolução Jesus, o PHN. Fui conhecendo a vida da comunidade até que eu falei assim, olha, eu acho que eu viveria bem nesse ambiente. Aí eu procurei a comunidade, fiz caminho. Mas foi um caminho de descoberta, não vem pronto. Sim. É um caminho de descoberta árduo, porque assim, jovem quer a resposta logo. Uhum. Né? A gente quer, e quer assim, a certeza. Olha, é isso. Quando eu fui para a comunidade, eu não tinha completa certeza que era isso que Deus tinha para mim. Mas eu sabia que era por ali que eu tinha que caminhar. Hoje eu já tenho 10 anos. Eu achei que não ia durar um ano lá. Né? Todos nós achávamos. Porque vocês me conhecem, né? Assim, Até porque ela ia ter que viver em comunidade, a pessoa que tinha uma Maria José em casa, ou seja, que Exato. nunca fez nada em casa. Para com Não, isso. tá, não, mas não tudo vamos, bem. assim, jogar na mesa, né? Até porque o pessoal da comunidade vai assistir. Exatamente. E eles, Então tá bom. Justamente. E eles sabem assim, Mas um pouco disso. Durou, né? está 10 anos. Volta ao Exato, tá há 10 anos. Então, assim, não vem pronto. É um caminho que, assim, você vai encontrando alguns pontos de claridade, assim, de revelação de Deus, assim, né? De conforto, assim, no sentido assim, nossa, eu acho que é por aqui. E a fé, ela nos pede essa ousadia. O catolicismo, ele é ousado, né? Porque pense, Jesus Cristo, ali naquela época, ele foi um grande ousado, né? Em fazer o que fez, em falar o que falou para aquele povo. E o catolicismo é essa experiência de você sempre de sair de si mesmo, né? Então, foi todo um caminho, um processo, não vem pronto. E aí nasce dessa experiência com Deus, né? Porque um relacionamento com Deus é uma intimidade contínua. Assim como a gente
teve uma amizade, tem uma amizade. E eu fui conhecendo a Pri conhecendo a Dani, e é esse movimento com Deus. Sim. De me dar a conhecer para ele e também de ele se dar a conhecer para mim. Naquilo que é no meu dia a dia, né? Naquilo que são os fatos concretos, né? Olha, eu vejo que Deus realmente abriu essa porta para mim. Então eu vou entrar, vou descobrir, vou abrir, né? Essa porta e ver o que ele tem. Mas é esse sempre movimento de saída, de descoberta. Não vem pronto. Sim. A experiência de fé, Deus não vai descer aqui para você e falar assim, olha, minha filha, você vai entrar na canção nova, você vai viver isso, isso, isso. Não. A vida com Deus é processual, né? É um passo de cada vez. Também nem sempre a gente está pronto para dar a resposta. Então, ele vai preparando a gente. Sim. Eu tive 2 anos de preparação até eu entrar na comunidade, de conhecer o carisma, de também fortalecer a minha experiência de fé, para dar uma resposta mais madura para a minha vocação. Aí você se preparou por 2 anos para dar a resposta que você seria uma missionária. É isso. Exato. A gente, nesse processo, que onde eu conheci a comunidade, eu escrevi uma carta para a comunidade, eles me chamaram para me conhecer, então, queriam saber de mim, eu também queria saber da comunidade, me aproximei da comunidade, então, fui vendo ali como eles viviam, a forma como eles se evangelizavam, foi um conhecimento mútuo, né? E aí, depois desse processo, desse caminho, a gente faz um caminho vocacional de 2 anos, né? Onde eu me dou a conhecer para a comunidade e eu vou conhecer também a comunidade. E aí você não é uma missionária ainda. Não. É só uma preparação. Na época, eu trabalhava aqui, inclusive, no estúdio, estudava normalmente, mas eu dava esse passo de descoberta para essa missão em específico que Deus tinha para mim, que eu sentia que Deus tinha para mim. Né? Então, foi um caminho, assim, longo, muito árduo, muito sofrido, porque, ao mesmo tempo, vocês me conhecendo, sabia que eu tinha um convívio familiar muito junto, né? Ainda tem. Então, pensar em deixar tudo para viver para Deus era muito delicado. Eu Né? acho que naquele momento, o máximo que passava da Dani é eu vou casar e morar na rua de trás. Exatamente, eram meus planos, entendeu? Tipo assim, estudar, casar e morar atrás da casa da minha mãe, de preferência. O mais perto possível, que é pra Janda tá mais acessível. Exatamente. Então, assim, existia um plano humano dentro de mim, como em qualquer jovem. Sim. Mas também existia esse movimento interior que eu tinha que ir em busca. Porque senão eu sentia que eu não seria completamente feliz não indo em busca dessa descoberta. Perfeito. Né? Então, foi aí que a Canção Nova entrou na minha vida e foi esse caminho de descoberta. E aí 2 anos se passaram e você resolveu assumir esse compromisso com a missão. Aí você se torna uma missionária. E o que é ser uma missionária? Passados esses 2 anos, a gente entra num período de averiguação, né? Para a comunidade. Então, eu fico 2 anos, mas na comunidade Canção Nova é assim, mas em várias outras eles trabalham de outra forma. Mas quando eu entrei para a comunidade, em 27 de janeiro de 2014, eu fiquei 2 anos num período mais recluso, ou seja, celular zero, não tinha celular, eu escrevia cartas para minha mãe, falava com ela a cada 15 dias, por 15 minutos. Né? Então, foi um tempo onde eu me dei para Deus. Então, foi assim, onde eu pude abrir a Dani, de modo assim, rasgadamente, onde Deus fez muito na minha vida, na minha história, onde eu conheci mais do carisma, das atividades próprias do meu carisma ali, e fui me descobrindo na vida missionária. E aí foi a grande beleza para mim, porque eu me via naquela vida. Eu sentia falta da minha família, da minha faculdade, de ter uma liberdade, mas também não. Eu sentia falta, mas não algo era. Te preenchia. Algo me preenchia. Eu tinha encontrado um espaço para mim, de realização por completo. Então, e Deus foi trabalhando nisso. Eu fui dando meus passos, mês a mês, ano a ano, até eu fazer a minha primeira consagração. Hoje eu já sou membro definitivo da comunidade, graças a Deus. Então, assim, foi um processo. A fé é esse processo. Deus não dá, assim, de cara, né, as soluções para a nossa vida. A gente precisa também
dar passos dessa construção. Porque Deus tinha esse plano para mim, mas também, se eu não me encontrasse nele, não é que minha vida não ia dar certo. Ele ia fazer com que o plano B desse certo da forma com que fosse eu correspondendo, entendeu? Da forma que eu corresponderia. Né? Não que, se eu não fosse missionário eu não ia ser feliz. Claro que não. Não, foi uma escolha. Foi uma escolha. A sua parte, né? No processo. Eu sou feliz assim hoje. Sim. Mas se porventura eu hoje, um dia, sei lá, precisar sair da comunidade para dar uma assistência para os meus pais, eu não vou ser uma pessoa mais feliz? Jamais. Deus, ele vai, no tempo presente, ele vai te preenchendo naquele tempo, naquela forma. Né? Hoje eu sou feliz assim, me encontrei assim, não me vejo vivendo outra vida. Né? Mas a fé é essa experiência de processual, é um caminho de mão dupla, né? Um Deus que vem e você que vai. Sim. E ali vocês se encontram, vocês se complementam. E ali ele vai se revelando também na sua vontade. E depois dessa adaptação, você de fato é missionária. E quais são as principais ações? O que um missionário? Qual é a missão de um missionário? A missão de um missionário. De forma específica, no Carisma Canção Nova, que é a comunidade da qual eu faço parte, nós trabalhamos com os meios de comunicação, né? E aquilo que ela tanto negou desde o começo. Brincadeira. E com os eventos, né? Encontros, a gente promove muitos encontros pelo Brasil e lá na nossa casa-mãe. Então, hoje minha vida, durante muito tempo na comunidade, foi dentro da televisão, né? Ali fazendo direção de programas, produção de programas, né? Da nossa grade de programação, mas também levando encontros por esse Brasil aí, no estado do Paraná, já fui muito, estado de Minas, pregando para jovens, para mulheres, encontros de modo geral. Então, a missão da Canção Nova em si é fazer Jesus conhecido e amado pelos meios de comunicação, rádio, internet, televisão, e também promovendo encontros em várias temáticas, família, cura e libertação, cura interior, né? Então, é um leque de opções de evangelização que a gente tem, de alcance, né? Hoje, a sua missão é evangelizar, de evangelizar, fato, é levar essa palavra à frente. Levar essa experiência de fazer Jesus conhecido e amado pela força do Espírito Santo. E a estrutura da Canção Nova para as pessoas que estão meio, mais... voando, né? Voando. O que é a Canção Nova em termos estrutura mesmo? Quem tem os missionários, então tem colaboradores também, né? Sim, uma instituição sim. que tem colaboradores. Qual é a formação hoje? O que ela... A comunidade nasceu pequena, né? Ali no Vale do Paraíba. Nosso fundador, ele começou... A comunidade nasceu através de alguns encontros de jovens que ele promovia ali na região. E ele foi percebendo, e ali ele ia fazendo os encontros dos Maranatás, fazendo o estudo da palavra com jovens, ele salesiano, fazendo parte do instituto religioso. Nesse meio tempo, ele fez uma experiência com a renovação carismática. Então, foi tendo um movimento diferente na vida dele, e aí ele foi percebendo que Deus chamava ele para algo além dali dos salesianos. Foi quando... Ele um padre. Ele um padre. Padre mesmo. Padre mesmo, vamos dizer assim. Celebrando missa. Que nem o pessoal conhece. Padre, que vem lá da hierarquia do Papa, bispos, padre. E aí ele sentiu esse movimento de Deus no coração dele, de que Deus chamava ele para uma nova experiência de evangelização. Foi quando, num determinado dia, ele lançou um convite para os jovens. Né? Quem quer dar um ano da sua vida para fazer o que eu faço com vocês? Evangelizando, ensinando a palavra de Deus. E aí teve 12 jovens que levantaram a mão e toparam isso com ele. E aí ali assistido pelo bispo, né, acompanhado pelo bispo, esse padre junto com esses jovens foram morar juntos numa casa. Então eles saíram evangelizando para o Vale do Paraíba. E ali com o tempo foi a Canção Nova, ela foi nascendo nesse intuito de evangelizar, nessa missão de evangelizar. E ali com o tempo o padre foi trabalhando. Primeiro ele foi fazendo uns programas de rádio ali no Vale do Paraíba, depois veio a televisão e hoje nós estamos no mundo inteiro, é um sistema de comunicação grande, continuamos trabalhando com os eventos
Mas a Canção Nova ela é formada pelos missionários, né? No caso eu que sou do núcleo de vida. Então a minha vida, o meu tempo é de forma integral aos trabalhos de evangelização da comunidade. Mas também nós temos os irmãos do segundo elo, que têm a sua vida comum, no seu dia a dia, no seu trabalho, né, ali na sua casa, no seu núcleo familiar, porém, eles vivem a nossa espiritualidade, o nosso modo de vida dentro desse contexto familiar. Mas não é o suficiente, né? A proporção da comunidade hoje é muito grande, né? Nós temos várias geradoras, várias produtoras, né, de conteúdo para a nossa TV, e aí a gente precisou dos colaboradores. Padre Jonas não gosta de falar dos empregados, mas são os colaboradores que colaboram com a nossa missão de evangelizar. Né? Porque os missionários já não davam conta de tudo. Hoje, qual é o tamanho da Canção Nova? Olha, nós temos 23 frentes de missão. 23 no Brasil, fora as que estão no exterior, né? França, Portugal, Itália, Terra Santa. Agora, recentemente, na África. Então, assim, e tem missionários espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. E você tem esse número? Esses que vivem como você, que é integralmente? Olha, de forma integral deve ter uns 800, 900. Né? Espalhados aí por esse Brasil. Em Cachoeira Paulista, que é a sede, vamos dizer assim? A sede tem uns 500. São, assim, incluindo... A maioria das ações acontece ali, em termos da comunicação sim, e tudo mais. A fonte está ali, né? A fonte está ali. A concentração de conteúdo, de trabalhos com a comunicação fica ali na nossa sede. Mas a gente está no Brasil todo e também no mundo todo. Nós temos uma TV em Portugal, né? Nós trabalhamos com os franciscanos na Terra Santa, no Christ Media Center. Sim. Né? Então, a nossa missão não é exclusivo, mas é pelos meios de comunicação, mas também na promoção de encontros de evangelização, né? Com pregação, adoração, Santa Missa. Houve uma época que as pessoas falavam que a Canção Nova era um catolicismo diferente. Vamos colocar assim, diferente da Igreja Apostólica Romana, lá do Papa, do Padre, aquela missa certinha, mais calminha, que a Canção Nova tinha um catolicismo diferente. Como você explica essa diferença? Existe essa diferença e de que forma ela é? A Canção Nova, ela não é diferente. Ela é ligada à Igreja. Nós somos reconhecidos pela Igreja. Né? Os nossos estatutos obedecem às leis da Igreja. Porém, a nossa forma de evangelizar é diferente. Os franciscanos têm uma forma de evangelizar, os salesianos têm uma forma de evangelizar, os beneditinos têm uma forma de evangelizar. Sim. E a Canção Nova tem uma forma de evangelizar. Mas todos num único caminho, que é fazer Jesus conhecido e amado. Mas a gente tem essa fé carismática, porque nós nascemos da renovação carismática, que é aquela oração mais fervorosa, movida ali pela ação do Espírito Santo. Então, eu acho que o que o povo vê de diferente é que a gente canta bastante, reza bastante em línguas, em orações espontâneas. A gente tem uma forma mais dinamizada de falar de Deus, de mostrar Deus, de revelar Deus nesse mundo. Né? É a espiritualidade da Canção Nova. Mas a gente reza a missa como toda a igreja. Né? A gente tem os nossos atos de espiritualidade, né? Como qualquer católico. A gente faz o estudo da palavra, a gente reza o terço, a gente participa da missa, a gente faz adoração, como qualquer católico precisaria fazer, né? Mas nem todo faz. Não porque no sentido assim que precisa, é de obrigação. Sim. Mas se você vive uma fé, de certo você precisa se alimentar dessa fé. E esses são os meios que Deus, na fé católica, nos proporciona. Né? Então, eu acho que também foi um boom. A Canção Nova ela foi um boom no Brasil. Nesse sentido de revelar Deus. Porque quando, ali na década de 70, um padre
viaja esse Brasil inteiro levando o batismo no Espírito Santo, foi algo assim chocante para a igreja. Os padres só celebravam missa, mas o padre Jonas, ele enchia um estádio no Morumbi, ele cantava, ele tocava, ele rezava, ele celebrava a missa. E era um padre fervoroso. Então, esse fervor alavancou a Igreja Católica no Brasil. Contagiou, né, essa espiritualidade carismática. Então, acho que é por isso que, por muitos anos, a gente ficou meio assim, conhecido pelos diferentes. Sim. Mas a gente não é diferente, a gente só revela Deus de uma forma diferente das outras instituições. Sim, agora eu acho que é mais assim, é mais comum, Canção Nova é mais comum. Mas naquela época... mas por muito tempo ficou assim, é estranho, eu acho, né? Porque o pessoal estava acostumado com né? Com o catolicismo tradicional, porque toda missa que você entra tem o mesmo padrão, né? Quem frequentou várias igrejas, é tudo a mesma coisa. Você vai numa missa aqui em Suzano, lá na Aparecida. Bom, na Aparecida ainda tem uma certa diferença, uns ritos que são próprios ali por conta, né, de ser um santuário e tudo mais. Às vezes tem uma coisa ou outra diferente, uma bênção diferente, mas assim, em regra, as missas seguem ali, como chama o rito? O rito, o livrinho. Comum, né? A gente também segue, né? Então, mas eu acho por esse fervor. A forma como a gente reza é diferente. Essa entrega é diferente. A gente acredita muito na ação do Espírito Santo, a gente leva muito essa ação do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo. Essa é a nossa missão, fazer Jesus conhecido e amado através da ação do Espírito Santo, né? Então, é esse fervor, esse movimento do Espírito, essa primavera da igreja, né? Ali logo depois do Concílio Vaticano II, veio a renovação carismática, aí veio o Padre Jonas conhecendo a renovação e aí nasceu a Canção Nova. Foi esse fervor, esse movimento novo do Espírito Santo na igreja. Mas não é um movimento novo, mas não separatista. A gente não se separou da Igreja Católica. Está nascendo uma coisa nova. Não. Sim. A gente nasce da fonte. A gente age pela fonte, né? Então, eu acho que é por isso que ela é tão atrativa ao jovem, como o PHN é muito conhecido, né? Sim. Tem pessoas que eu conheço da minha comunidade ali da Bom Pastor, mas que referenciam muito o PHN. É um movimento muito grande. É um dos acampamentos maiores que a gente tem. Vai de 120 mil pessoas na nossa casa-mãe. No meu quintal de casa. De repente, eu durmo e tem 120 mil pessoas no quintal da minha casa. Que é uma graça. Porque realmente é uma atração. E hoje o povo tem sede disso. Dessa espiritualidade que movimenta, que me desinstala. Porque quando as pessoas fazem uma experiência com Deus, elas não querem a mesma vida. E o PHN por hoje não vou mais pecar. Então ele traz essa motivação, essa convocação de uma vida nova, né? Então é um dos acampamentos maiores que a gente tem lá, de jovens. A chácara fica cheia e você encontra de tudo, gente. Jovem que vai com droga, né? E que ali a gente para na chácara, eles pedem oração, a gente reza, eles entregam as drogas na sua mão, assim. Querendo se libertar disso. Né? Então, a renovação carismática, essa espiritualidade carismática, assim como as outras também, ela te faz sair do velho para o novo. E essa vida nova que Deus dá, né? E a gente fala na igreja, quando a gente frequenta, que o jovem ele perde o espaço porque as coisas não evoluem. A música muitas vezes é a mesma que canta desde que a gente foi lá pequeno até hoje. A gente canta a mesma música na hora, né, de louvar ali, tá sempre com o mesmo. Então, o jovem, ele se encanta, talvez, né, mais pelo carismático, porque muda, são músicas, é animado, né? Sim, é uma espiritualidade diferente. É uma espiritualidade uma entrega, diferente. Né? E hoje precisou se adaptar muito para a juventude. Precisa-se, né? Sim. Porque o jovem, ele é volátil. Né? Hoje, o maior meio de comunicação hoje com o jovem é essa maquininha aqui. Sim. Porque o jovem não assiste televisão. Eu praticamente não ligo a televisão. Então, assim, hoje um meio... E ela é jovem. E eu sou jovem.
Mas eu não tenho tempo. É isso. Ai, eu mesmo me complicando. Mas assim, precisou se adaptar para um Instagram, um Reels, né? Para você alcançar esse povo. Então, assim, o jovem e a Canção Nova, graças a Deus, a gente tem esse dinamismo, né? A gente tem música, a gente Canção Nova. Então, a gente já tem essa missão com a música, com essa comunicação mais objetiva, mais clara, alcançando a tantos públicos, né? Porque a Canção Nova só não trabalha com jovens. Esse final de semana mesmo, essa semana mesmo, nós estamos dentro de um acampamento de cura e libertação. Então, tem de todo tipo de idade lá, né? Que vão buscar ali seu auxílio com cura interior, libertação ali dos males. Mas existe esse dinamismo de possibilidades, no sentido assim, de engajamento. Porque hoje o jovem vê a comunidade ali nos encontros de jovens, com o Ministério de Dança, com o Ministério de Música, e vão ali se encaixando. Eu nem canto nem danço, mas eu sei trabalhar bem com as mídias, então ali é o meu meio de comunicação, entendeu? Não te levaram para cantar ainda, não? Graças a Deus não, porque ia ser um fiasco. A leitura já era difícil, né? Fazer a liturgia já era um problema. Nossa, isso foi uma descoberta para mim, porque assim, quando eu me vi dentro da Canção Nova, eu tinha uma sede de pregar. Eu gosto de falar da palavra de Deus, porque é o meio pelo qual Deus mais fala comigo. Quando eu paro para fazer o meu estudo da palavra, que é um princípio, é uma regra de vida para mim, então ali é onde Deus mais fala comigo. Então eu tinha uma sede muito grande de falar. Eu falei assim, e agora, como é que eu vou falar? Porque, gente, eu tô falando aqui, mas eu tô com as pernas aqui assim, ó, tremendo. E eu só aceitei porque é para falar de Deus. Não vi, não. Então, assim, eu tenho essa sede no meu interior. Então, assim, ou eu vou me lançar, ou eu vou ficar parada. Então, nossa, a primeira vez que eu fui pregar, eu tremia tanto, parecendo que eu estava apresentando meu TCC. Tremendo mais que vara verde. Hoje já é comum, porque assim, eu não tô falando de algo que eu vejo de vez em quando. Eu tô falando de algo que eu vivo no meu dia a dia. Sim. Então, assim, é mais natural eu falar da palavra de Deus, eu falar de Jesus. Então, assim, a gente só complementa com aquilo que é de conteúdo da igreja. Assim, um conteúdo mais embasado, porque hoje também o povo não recebe qualquer coisa, não. Não. Hoje a fé ela não pode ser alimentada por qualquer alimento. Tem que ser um alimento sólido. Né? O povo tem sede de verdade. E, sobretudo, de experiência. Uhum. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Porque se eu não vivo, é uma água que vai se escorrendo pelas mãos. Assim. Não entra na vida, não surte efeito. Não encontra aquele coração. Né? Então, assim, da pessoa que a primeira vez que foi ler na missa perdeu a voz, hoje eu já tô bem avançadinha. Avançou bem, né? Aproveitando que você falou dessa questão da comunidade, da sua experiência, as pessoas devem ter muita dúvida, né? Como é para você? Como é viver em comunidade? Porque as pessoas veem ela como se fosse, gente, uma república. Ela mora como se fosse uma república, né? É uma casa onde convivem vários missionários, então tem uma regra, tem toda uma orientação ali para se viver em comunidade. Mas qual é a experiência da Dani de viver em comunidade? A gente em off aqui falou, elas já são... Como que vocês chamam, assim, o coordenador? Nós temos um tripé na casa. Então, dentro da minha casa comunitária, tem o caixinha, que cuida das finanças ali da casa, tem o formador, que no caso sou eu, que cuida da formação humana e carismática daquele membro, e também o coordenador, que cuida da coisa prática, sabe? Escala, louça, como você coisas. Agora, porque você já foi às outras funções também. Já fui todas as outras funções, né? Passei por todos os vales tenebrosos. Até chegar na formação, que é o que eu gosto, assim, que eu gosto, mas quando a gente vive uma vida para Deus, a gente nem sempre faz o que a gente gosta, mas o que precisa ser feito. Então, quando a comunidade precisou que eu fosse caixinha, eu fui caixinha. Gente, caixinha, porque ela recebe uma ajuda de custo. Isso, eu cuido ali do dinheiro da casa, né? Dinheiro da casa, faz compra, vai ao supermercado. Compra remédio, administra ali. Aí, pense, eu era uma pessoa que recebia meu salário e dava para minha mãe administrar.
Aí, de repente, Deus me chama para uma vida comunitária, onde eu preciso, além de me administrar, administrar outras pessoas, né? O dinheiro de outras pessoas. E que não é muito, né, gente? Porque missionário não... Eu não tenho um salário, assim. É uma ajuda de custo que é ali que a comunidade nos ajuda. Mas, qual que era a pergunta mesmo? Não, as funções ali de dentro da casa. Sim. E aí tem o caixinha, tem o coordenador, não. Aí a nossa vida, ela tem uma ordem, né? Eu não vivo na comunidade, acordo e faço o que eu quero e durmo a hora que eu quero. Né? A gente tem uma disciplina, um trabalho, uma rotina, né? Então, hoje, eu trabalhei durante muito tempo na TV Canção Nova. Mas hoje, desde o ano passado, eu trabalho com a comunicação interna dos membros. Então, eu tenho horário para entrar, horário para sair e tenho regras para viver tudo isso. Então, eu tenho regras na minha espiritualidade. Então, nós na comunidade fazemos estudo da palavra todos os dias, vamos à missa todos os dias, rezamos o texto todos os dias, fazemos adoração todos os dias. Porque, além de ser uma regra, isso é o nosso alimento para a nossa missão. Sim. Porque como é que eu vou falar de Deus não tendo uma intimidade com Deus? Não dá, né? E também tem as nossas regras, os nossos princípios de vida. A comunidade tem um jeito de viver. Então, nós vivemos o viver da providência. Então, como eu falei, eu não tenho um salário, eu tenho uma ajuda de custo. E essa ajuda de custo vem do povo de Deus, que doa para a nossa comunidade, chega até nós e eu administro. Então, o viver da providência. Então, a roupa que eu estou vestindo hoje, eu ganho. O sapato que eu tenho é ganhado, né? Então, é o viver do cuidado de Deus. Eu dei a minha vida para Deus e Ele cuida de mim. Então, tudo. Eu já fiz experiências altíssimas com a providência. Assim, fantásticas. O viver reconciliado. Porque pense, eu moro com 6 pessoas. Eu de São Paulo, uma da Bahia, uma lá do Vale do Paraíba, uma de Brasília, a Enilda de Minas Gerais. Pense, um estado assim, o Brasil todo dentro de uma casa. Dá ruim às vezes, entendeu? Então a gente... Inclusive no sotaque. No sotaque. Agora estão me zoando porque eu tô falando porta, né? Tá paulista. Então, assim, dentro da comunidade a gente vive viver reconciliado a partir de transparência. Então, assim, eu não posso simplesmente ter uma discussão com a pessoa e seguir a vida. Não. Isso é anti-evangélico, né? Eu preciso sentar com aquela pessoa, viver a partir de transparência com aquela pessoa e perdoar e também dar o perdão. A sadia convivência, que é o viver a castidade, convivendo com homens e mulheres juntos. Eu trabalho com meus irmãos, né, o tempo todo. Nós vivemos hoje em casas separadas. Os meninos moram numa casa masculina, as meninas moram numa casa feminina, mas o nosso ambiente de trabalho fraterno são todos juntos. E nós buscamos a sadia convivência entre homens e mulheres, né, vivendo aquela complementariedade. Eu não preciso mais fazer as coisas sozinhas, né? Um fato bem assim para exemplificar essa situação. Assim que eu cheguei na comunidade, eu fui limpar o meu quarto um dia e mudei o guarda-roupa de lugar sozinha. Uai, mas isso na minha casa é comum, tipo assim, eu quero mudar meu guarda-roupa, vou lá, mudo e já era. A formadora me chamou no canto, falou assim: olha, você tem irmãos e eles precisam saber que precisam ajudar as irmãs. Então, na próxima vez que você quiser mudar o seu guarda-roupa de lugar, você vai chamar os seus irmãos. Porque precisa fazer essa complementariedade. Você não precisa ser mais sozinha. Você tem pessoas que podem te ajudar. Nossa, eu já fui educada demais na comunidade nesse sentido. Porque, assim, por mais que eu fosse alguém muito dependente dos meus pais, eu tinha uma vida autônoma, assim, no sentido assim, eu faço, eu sei me virar. Não, lá você precisa sempre estar com o outro. Tipo, nosso pai fundador fala que ninguém é bom sozinho, dentro da Canção Nova. Então, muitas coisas eu tive que ser reeducada no meu ser mulher. De me colocar no meu lugar e dar lugar também para os meus irmãos serem irmãos na minha vida, né? Então, essa sadia convivência entre homens e mulheres. Que mais que a gente... O viver reconciliado já falei, a partir de transparência já falei, viver reconciliado, a sadia convivência.
o viver a providência. É isso, a gente vive nessa dinâmica. Lá vocês estudam também, tem Estudamos, possibilidade, né? Tem a sim, faculdade dentro da Estação sim. Nova. Hoje a comunidade, além dos meios de comunicação, tem um centro médico que dá uma assistência ali para o Vale do Paraíba, de modo particular ali para a cidade de Cachoeira Paulista. Então tem todas as áreas assim médicas. Então a gente dá essa assistência. Então os irmãos que são formados nessa área geralmente trabalham no centro médico. Tem a faculdade, né? A gente tem um trabalho do Bom Samaritano, que é um trabalho de assistência aos andarilhos. A gente tem um sistema social, assim, um trabalho social muito grande lá, ali para aquela população. Então tem o CAC, que fornece cursos profissionalizantes para mulheres, para jovens, em várias áreas, né? Então a gente dá essa assistência ali para o povo de Deus. E também foi algo que foi nascendo do coração do nosso fundador, para que a gente não ficasse só nos meios de comunicação, mas que a gente tivesse esses outros braços de evangelização. Sim, com certeza. Né? Então, você lembra da tia Fátima, né? Lembro. Então, esses dias a gente já viu e ela perguntou: e a Dani, virou freira mesmo aquela lá? E você sabe que ela fala aquela lá com aquele jeito peculiar Sim, dela. bem, Né? bem. Tia Fátima. Mas a Dani não virou freira. Por exemplo, a Dani pode casar. Sim. Lá dentro da comunidade existem casais, famílias constituídas dentro da Isso, comunidade. É importante falar. As novas comunidades, essa primavera da igreja... O Dani pode casar, a gente tem que pôr agora no GC, Diego, por favor, contato. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Senão vai... Imagina meus contato, superiores vendo isso, né? Não, mas a beleza do meu carisma é isso também. Esses casais jovens e celibatários. Dentro da comunidade a gente tem os casais, né? Então, famílias consagradas, né? Os pais ali consagrados e os filhos nascem dentro do carisma. Tem os padres, tem os celibatários, que são aqueles que se ofertam de forma mais inteira, né? Para Deus. Então, eles fazem um compromisso de castidade, não é um voto, mas é um compromisso de ser inteiro. E tem os solteiros, que estão aí no caminho, né? Vivendo a evangelização, mas o bonito que o nosso fundador fala é solteiros para o Senhor. Não é solteiro no mundo, não, gente. Não tô à toa aí, né? Eu tenho... A gente só tá fazendo uma campanha. Não para com isso. Vou ter que cortar isso aqui, Brasil. Eu não tô solta no mundo. Eu sou solteira, mas eu tenho uma missão. Sim. Se, porventura, né, acontecer de aparecer alguém e tudo mais, mas é tudo em vista da missão. Não é simplesmente por causa do sentimento também, mas para nós é em vista da missão. Nós casamos, nós constituímos famílias em vista da missão. Então, os nossos casais missionários, eles trabalham, assim como eu, em vista da missão. Claro, vivendo as suas particularidades de família, né? Claro, tem os filhos, quando nascem os filhos, tem outras realidades. Eu vivo de modo integral. Mas eles, além da missão específica da comunidade, têm a missão de ser família. Então, hoje, a comunidade trabalha com eles assim, dessa forma. Eu não, meu tempo inteiro é para Deus. Então, eu acordo e durmo em vista da missão. Né? E aí eles moram em casas específicas para essas famílias, né? Aí já não mora mais no apartamento coletivo, que nem vocês, não, que nem as solteiras. Sim, os solteiros, eles dividem as casas, né? E a gente tem muitas casas de solteiros. Né? Então, tem a casa dos meninos, Eu já morei com 13 meninas. Quando eu vim remanejada para São Paulo, quando eu cheguei, era um apartamento de 13 meninas dentro do apartamento. Era assim, aquela bagunça, né? A vida comunitária, ela é muito agitada, ela nos desinstala. A Dani que entrou na Canção Nova e a Dani que está hoje, nossa, é muito diferente. Não no sentido, assim, que eu tive que mudar. Também. Mas é como se a Dani abriu um leque na Dani, assim, de potencialidades que eu não sabia que eu tinha. Porque, assim, hoje eu tenho responsabilidades dentro da comunidade muito grandes. E que eu nunca imaginei viver. Então, assim, foi um alavancar de mim mesma.
né? Sim. Sair de mim mesmo nesse sentido. De gestão, de cuidado, de atenção, que eu era a pessoa mais desatenta do Brasil, né? Então, tipo assim, de estar atenta a como a pessoa tá. E hoje, como formadora, eu tenho que ter esse olhar mais contemplativo para a pessoa, né? Não posso passar simplesmente pelas minhas irmãs. Assim como a gente, quando faz uma experiência com Deus, a gente contempla o outro de outra forma. A gente começa a enxergar o outro de outra forma, né? Porque ali é uma pessoa, né? E geralmente a gente passa pelas pessoas. A fé não, a fé nos leva a essa contemplação, essa inclinação melhor para o ser humano, né? Perfeito. Dani, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é Uhum. tida como a nossa padroeira aí do Brasil. Eu queria que você contasse pra gente, antes da gente encerrar, a sua relação com esse significado, né, de Nossa Sim, Senhora. E pela sua visão como missionária, como você vê as coisas acontecendo, a fé das pessoas em relação a Virgem à Maria. Virgem Maria, o que que você tem para Olha, a nos minha trazer? experiência com a Virgem Maria, ela é latente. E dentro da comunidade, dentro do ambiente comunitário, isso se torna muito mais evidente. Eu sempre falo, a Canção Nova é a casa de Maria. Nosso pai fundador fala isso. Porque dentro da Canção Nova, Maria nos forma segundo o coração de Deus. Assim como Jesus viveu na casa de Maria, foi ali educado, foi ali gestado por ela como ser humano, assim a gente vive essa experiência lá. Mas essa experiência ela não é exclusiva da Canção Nova. A Canção Nova é a casa de Maria, mas não é uma, é, uma ação exclusiva dali. Eu creio que a Virgem Maria tem esse papel de nos colocar no nosso lugar, no coração de Deus. Essa é a experiência que eu faço com a Virgem Maria. Porque ela, como mãe sabe o que o filho precisa. Às vezes o filho não fala, mas pelo menos a minha mãe, quando ela ouve o meu tom de voz e o meu olhar, ela sabe como eu tô. E assim acontece no ambiente da fé também, com a Virgem Maria. Essa experiência de ser filho, né? De ser cuidado, de ser gestado ali no ventre dela. Porque eu acho sempre muito bonito aquela palavra de Lucas, quando o anjo anuncia ali a Virgem Maria, que ela vai ser mãe do Salvador. E ali o Espírito Santo nela já está gestando a vida, o verbo da vida. E ali ela sai apressadamente em encontro de Isabel. Porque Maria entendeu que a missão dela, ali sendo a vida ali sendo gestada nela, era levar essa vida para o outro. Uhum. E é essa experiência que eu faço com ela, de receber essa vida que ela mesma gerou, que ela mesma trouxe ao mundo para nós. E eu acho que o católico, ele faz essa experiência com a Virgem Maria de ser filho. E muitas vezes, quando a gente ouve as experiências aí nas missões que eu vou, é o que hoje o povo mais sente falta. De ser filho, de ser filha, de ser cuidado, de ser assistido por alguém. Porque a gente sabe como as famílias estão. Né? Não vamos entrar nesse assunto, porque senão dá mais 2 horas de podcast. Mas a gente sabe como o mundo está. E o ser humano ele precisa ser assistido por alguém, ser cuidado por alguém. E a Virgem Maria é essa pessoa. Na vida do católico é essa pessoa. É alguém que se antecipa em todos os cuidados, seja material, seja espiritual, né? Quando você se dá à Virgem Maria, quando você entra em contato com ela, você é assistido, você é cuidado, né? E ela, como mãe, está sempre de portas abertas, né? Para receber seus filhos. Então, essa é a experiência que eu faço. De alguém que realmente foi formado na casa de Maria. Eu sempre falo, a minha experiência com a Virgem Maria na Canção Nova foi que eu nasci de novo. E eu tive que, sabe aquela mãe que te ensina a dar os passos, né? Que te ensina a caminhar, porque eu tive que aprender praticamente tudo de novo. O que eu sou hoje, eu aprendi na Canção Nova na casa de Maria. Porque é como se eu nasci de novo.
Então, assim, eu tive que aprender a ser gente, né? Ser mais paciente, a sair de mim mesma, dos meus egoísmos, dos meus achismos, né? Diante daquilo que eu tinha como ciência de vida. Nossa, a vida comunitária, ela nos abre os olhos para muitas realidades. O que para mim é muito fácil, para o outro é custoso, é difícil, né? Então, a Virgem Maria, ela foi ali trabalhando naquela pedra bruta que era eu e que ainda sou eu. E eu sou muito assistida por ela. Muito, muito, muito. Te educando e te protegendo, como uma mãe mesmo. Como uma mãe. Essa é a experiência de fé que eu acho que todo católico precisa fazer. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. E que eu preciso me relacionar. Eu preciso não porque senão eu vou pro inferno. Sabe? É muito além disso. É um relacionamento que te constrói como pessoa. É um relacionamento que te revela no mundo de outra forma. E é assim com a Virgem Maria, né? E o católico, ele tem esse amor pela Virgem Maria. É muito bonito. Precisa ver como é que tá a Aparecida essa semana. Porque um filho precisa da mãe. Sim. Então, é aquela atração. Parece que Nossa Senhora vai atraindo, reunindo ali. E quando você se encontra ali com ela, você faz essa experiência. Nossa, realmente aquela mãe que... É a casa de mãe que te atrai, que te acolhe, que te abraça. Então, eu acho que a Virgem Maria na vida do católico é essa constante gestação da vida em nós, do verbo da vida em nós, que é o próprio Deus. Perfeito, Dani. Queria que você deixasse sua mensagem final. Pode ser que a gente faça algumas anotações embaixo no GC de contatos, caso você precise. Sim, sim. Tá? Se você quiser fazer alguma oferta, deixar alguma... Priscila. Brincadeira. É uma mensagem Gente, não bonita de muda, final. cara. Não, Pelo as amor de zoeiras Deus. never end, Meu né? A Deus. pessoa Gente, eu vivia na Sebiante aqui. Pense como não A era quinta zoada. série instaura nesse... A quinta série nunca morre. Mas, É muito enfim, louco. pode deixar sua mensagem bonita, então. Sim, e a gente pode fazer um corte final depois, Hum. assim, off, né? Não, pelo Pra amor de gente usar só na rede social. Não. Não. A carta de desligamento vem. Não, mas é a sua mensagem mesmo final para todo mundo que tá aqui com a sim. gente, acompanhando, que tá ansioso por essa data que é amanhã, né? Porque Sim, para o católico sim, é uma uma data grande muito festa. Então eu queria que você deixasse sua mensagem, caso você queira deixar tantos contatos da Canção Nova, né? De como as Sim. pessoas podem lá conhecer, viver essa experiência da Canção Nova, Sim, quanto o seu, sim. se você quiser deixar também. Eu falei muito, muito pouco e posso até ter deixado passar muita coisa, porque se tem uma coisa que eu amo, é o meu carisma. Minha vida tá ali, né? Então, a Canção Nova para mim é uma ação de Deus muito concreta. Então, se você quiser conhecer a Canção Nova, você pode entrar no nosso Instagram, @Canção Nova. E o meu Instagram também, eu estou à disposição aí para você entender um pouco mais de como é a nossa vida, a nossa dinâmica, né? De um missionário, né? Porque eu não vou para onde eu quero, nem eu tenho uma comunidade que me rege, uma comunidade que cuida de mim, que me lança para a missão. Então, meu Instagram também vai aparecer aqui embaixo. E a mensagem que eu deixo, já que nós estamos aí um dia antes, né, na véspera de Nossa Senhora, é que você possa fazer essa experiência de filho nesse dia 12. Que de fato você possa fazer uma experiência de alguém que era assistido por uma mãe. Eu não sei qual é a sua experiência familiar, sua experiência de ser filho. Mas eu sei que existe uma potência dentro de nós de se deixar ser cuidado, de se deixar ser amado. Então, o desejo que eu tenho para você que está assistindo esse podcast é que você faça uma experiência com a Virgem Maria nesse dia de ser filho. Que você realmente seja assistido em todas as suas necessidades, seja as espirituais
ou seja, as temporais, as desse mundo. Que ela nos vê por completo. É isso que eu desejo para quem está acompanhando esse podcast hoje. Perfeito. Dani, obrigado pela sua Eu que vinda aqui, por ter agradeço. aí tremido debaixo da Eu mesa, tô aqui assim, mas ter resistido até saindo o do fim. microfone. E Diego louco comigo. Mas Mas tudo foi um bem. prazer te receber. Quando eu pensei nesse assunto, eu não pensei em outra pessoa, Ai, né? gente, eu tentei, viu? Eu falei ainda pra ela, eu falei assim, não, tem uns padres aí da diocese que eu Qualquer coisa eu conheço. mando o Diego. Ela fala assim, eu mando o Diego. Eu Amigo mando. é assim, né? Eu mando o padre Diego agora, eu mando não É, sei quem. Não, Dani, você, mas eu né? entendi. Mas Você. eu precisava voltar aqui também, por outros motivos também. Sim. E foi um prazer te receber. É com muito orgulho que eu te recebo. É com muito orgulho que eu vejo você trabalhar na TV. Ai, Deus. Entendeu? Porque eu falo assim, ahá, Agora tá lá. era o que ela desejava. Podia ter feito rádio e TV comigo. Não adiantou as coisas, teve que fazer depois. Gente, foi. Mas, né, não me ouviu. Ela achou que eu era só, tava falando por falar. Mas é um orgulho pra mim te receber aqui, poder bater Ai, esse papo com você depois de tanto tempo, né? As sim, nossas vidas continuam aqui se cruzando sim, e num assunto que tanto chegou num momento muito diferente na minha vida, que eu também fui me envolvendo muito mais ao catolicismo hoje em dia. Estou sim. muito mais envolvida Cada um a seu tempo. a seu tempo. Hoje, como casal, nós somos muito mais envolvidos nessa E questão o que me deixa religiosa. muito feliz também. Que bom. E o Diego, gente, para vocês. Não, é melhor a gente não expor essas coisas. Mas o Diego é quase que o irmão da Dani, né? É, Eles foram criados juntos ali, exatamente. por Teve muita ambas coisa as que a gente mães. dividiu, entendeu? Muitas coisas. Eles têm praticamente a mesma idade. Sim. Então, meses, né, de Sim, diferença. sim, sim. Então, é uma convivência de fato de longa data. Nós passamos Sim, sim. aqui, no geral, por muita coisa junto. Eu conheci o Diego ainda na fase de adolescência, junto com a Dani ali prestes à festa de 15 anos da Dani. Foi quando eu conheci essa família pela primeira vez. Foi Então, as nossas mesmo. vidas se cruzaram há muitos anos. Tem um longo tempo já. Tem muita história para contar, mas que daria vários podcasts. Hoje a gente preferiu falar de um assunto sério. Sim. Porque Porque dava muita zoeira Porque se também. fosse para falar fofoca, era um assunto muito longo. Então, é um prazer, Eu de quero fato. agradecer de fato pela oportunidade e também por tudo que vocês proporcionaram para mim. Porque eu sempre sou muito grata ao que eu vivi aqui. E eu tive a oportunidade de falar pro seu pai isso. Que muito do que eu vivi na missão, eu aprendi aqui. O ser profissional de Deus, para mim, nasceu aqui. Né? Então, tem muita coisa que eu vivi na comunidade que eu lembro do seu Carlos, por exemplo, na organização. Que ele gostava das coisas organizadas. Então, assim, o meu profissional de Deus hoje teve como raiz aqui. Então, eu sou muito grata por tudo que vocês proporcionaram para mim em vista da missão. E eu nem sabia. Então, eu agradeço muito. E nós somos muito gratos também por tudo que nós vivemos juntos, que foi muito bom, né? Foi um tempo muito bom. E saber que você está lá e fazendo coisas que a gente já começou a plantar uma sementinha aqui é um orgulho. Você fica feliz, né? Muito. Então, muito obrigada Eu novamente. que agradeço. Gente, obrigada por Um abraço. vocês estarem assistindo a gente mais uma vez. Amanhã tem a dica aí da Dani. Vivam essa experiência. De ser filhos. Nós, como católicos, sabemos o que é sentir isso e a gente quer que muitas pessoas Sim, sintam, sim. né? Muito obrigada e até semana que vem com mais um episódio. Até mais.